Então, pessoal, além da bandeira municipal, o senhor Bezerrinha também criou o brasão do município. O brasão do município foi criado na gestão do prefeito Dr. Lucena, em 1978, a lei de número 50. Senhor Bezerrinha, eu queria que o senhor Bezerrinha falasse um pouco como foi a criação desse brasão, falasse um pouco das características que esse brasão tem. Ontem, mas foi em off, como disse, né? O brasão ele contém no seu campo as características características do município em termos de cultura, em termos de economia, tá? E de história. São esses elementos que eu procurei colocar no brasão, né? Para complementar justamente o que a bandeira também já significava. As mesmas características, né? Né? Ele, como ele é um símbolo mais detalhado do que a bandeira, porque a bandeira pode ser expressa só pelas cores mesmo, né? Ele contém as características físicas do município. Né? Então eu procurei colocar essas características em termos de economia, em termos de cultura, em termos de história, né? Estão tudo contido nesse campo aí. Por começar pelas 3 estrelas, são as mesmas que estão na bandeira. É a referência aos 3 distritos, quer dizer, a sede mais 2 distritos que o município possui. São Felipe e o Poço. Aquele sol lá se escondendo, é o sol se pondo, né? Quer dizer, não, era para ser nascente, um sol nascente. Mas como as características físicas do leste, do nascente, né? Não permite digamos assim, uma expressividade maior, né? Porque ele vai se confundir com o plano geral físico da natureza. Eu resolvi colocar a Serra de São Felipe, que justamente um ponto de referência, né? que dá destaque ao município. Daí eu teria colocado justamente no poente e não no nascente. Quer dizer, no oeste não no Serra oeste. do Araripe, né? Serra do Araripe. Né? São Felipe, aqui é São Felipe. Né? Que a Serra do Araripe, ela quer dizer, esse conjunto de serras todas aqui, né? de Jardim a sair no Nova Olinda, para aquele lado lá depois do Cravo. Né? Isso tudo é a Serra do São Felipe. Esse conjunto de serras aí. A nossa particular é justamente o São Felipe, aqui onde estão aquelas torres de transmissão de televisão. A graminha, né? Abaixo na metade inferior do campo estão justamente, que é uma referência explícita, justamente a isso, quer dizer, uma graminha, um pé de milho ou então de cana, que aqui, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, mas hoje não existe mais, por exemplo, cana. Aqui a nascente, não sei se vocês conhecem a nascente ainda, que ela foi totalmente desfigurada. Né? Perdeu o valor de referência simbólica do município. Mas ali o lado esquerdo de quem vai daqui para o Baixinho do Boi, o Baixinho do Boi, ali a partir daqui, bem indicado do tanque, né? O tanque ali, né? Até lá em cima, acima da nascente um pouco, ali era tudo plantio de cana. Tinha o engenho do velho Zé Jacinto, seu Zé Jacinto, do lado de lá na beira da lagoa da nascente, do lado direito. E ali era um plantio de cana. Nessa época predominava a agricultura aqui no município, né? Então, ainda hoje a economia que predomina, ainda, quer dizer, ao lado do comércio, a agricultura, né? É a agricultura. Porque nós temos terras férteis que nós temos, né? E que se prestam perfeitamente para a agricultura. Então eu fiz essa referência com essa gramínea aí, um pé de milho, um pé de cana, tanto faz, apenas uma referência. Não é? Então esses são os elementos que compõem esse emblema aí, esse escudo, né?
que é o brasão. Então, o brasão não foi um concurso, não, São Bezerra? Não. O brasão não foi concurso, né? Porque Brejo Santo, ele era desprovido desses símbolos, né? Havia um hino, parece que foi resgatado, felizmente foi resgatado. Um hino antigo, não sei quem compôs esse hino. Mas eu, inclusive, o Dr. Lucena, era o prefeito, ou por desconhecimento dele, eu não sei, ele me propôs também, inclusive eu escrevi a letra de um hino, mas como resgataram um hino que existia, do compositor antigo, não sei quem foi, eu abri mão, disse, não, já foi resgatado esse hino, então deixa assim aí, né? Inclusive eu peguei até essa letra, não sei de onde foi parar essa letra desse hino que eu compus. Mas aí o brasão, ele disse, não, então você compõe o brasão, você faz a composição do brasão como selo oficial do município. E eu compus esse brasão. Aí. Ao longo do tempo esse brasão ele foi modificado, né? A gente queria que o senhor Bezerrinha falasse um pouco sobre essa modificação que houve no brasão. Hoje o brasão atual aqui do município de Brejo Santo não é o brasão que o senhor Bezerrinha fez. Houve algumas adaptações e o senhor Bezerrinha vai falar agora um pouco pra gente. Essa questão me deixa até um pouco irritado com essa história, porque, como eu falei ontem, o Hélio Landim, com seu impulso como político novo, entrando na área da política, né? O cara veio cheio de pretensões e de sonhos e de vontades pessoais. Então, para ele assumir uma administração, na minha avaliação, onde ele tinha que dar continuidade apenas, ou inovar em termos de administração pública, né? Ele quis, como eu ontem relatei sobre a questão de uma placa de inauguração da rodoviária, né? Eles quiseram descaracterizar a administração anterior, né? E a descaracterização foi justamente através desse processo aí digamos assim, de substituição ou destruição do que fazia referência a essa administração anterior. Quer dizer, ele tinha que querer mostrar a marca dele, né, mais definitiva, porque um brasão, uma bandeira, por exemplo, são símbolos que são definitivos. Né? E aí ele faz até uma apropriação indébita, certo? Que é uma apropriação indébita porque conservou elementos desse brasão aí. Conservou, né? Houve só algumas adaptações, né? E a forma dele foi modificada totalmente. Né? Totalmente modificada. Fica parecendo mais aqueles emblemas que vem em camisa essas camisas de esporte, de malha, não sei o que vem com um brasão lá que ninguém sabe o que é. O fato é que ele alterou a lei, substituiu a lei, apresentou outra lei com um outro projeto, que não é isso aí, mas usando de forma indevida elementos desse brasão aí, porque devia ter sido pelo menos original. Se ele queria deixar a marca dele, então tinha outros meios. Além do que ele desrespeitou a lei, porque uma lei municipal ela só pode ser, passa a domínio público, que isso aí passa a ser de domínio público. Então ele teria que fazer uma consulta à população. Se a população queria ou não queria a mudança desses elementos mais permanentes relativos à história do município. Ele não fez nada disso. Né? Então agiu dessa forma. Então eu não sei nem que ano foi, se você perguntar, eu não sei que ano foi que ocorreu isso aí.